Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão me ouvindo bem atrás aí? Tá bom o som ou tá baixo? Tá baixo? Eu acho que eu vou... E agora melhorou? Tá bom? Tá. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Quero ler a escritura que nós lemos no domingo retrasado. Eu quero fechar alguns pontos aqui que nós deixamos para trás. Capítulo 7, Apocalipse, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Vamos pular agora e vamos ler no verso 9, capítulo 7, no verso 9, diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados vestes brancas, com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graça e honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra, e nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. Nem o sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Amém. Nós vamos fechar nossos olhos aqui por um momento. Também tem um pedido de oração aqui pelo Argeu, né? É isso, né? Enfermidade. Irmão do nosso irmão Lauro ali. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado. Poder estar aqui na Tua presença, Senhor, neste lugar, aonde já podemos sentir a atmosfera do Teu Espírito Santo, através dos louvores que foram cantados. Saber que cada irmão que saiu de suas casas e vieram aqui, vieram no propósito de serem abençoado, serem agraciado, de receber uma bênção por meio da Tua palavra. Isso, Senhor, homem nenhum pode fazer, homem nenhum tem capacidade para fazer. Mas sei que quando o Teu Espírito Santo entra na cena, o Senhor opera através de nós, então o Senhor traz a sua bênção por meio da leitura da Tua palavra e ajuda os Teus filhos a serem abençoados, a receber aquilo que eles têm necessidade, e ao mesmo tempo, Senhor, Tua palavra trazendo preparação para uma fé especial que está sendo formada na Tua noiva, aquela fé de rápido. Eu te peço também que esse pedido de oração, as Tuas mãos sejam estendidas sobre o Argeu, irmão do nosso irmão Lauro, e ele possa, Senhor, receber a cura e a libertação neste momento,
E nós temos o testemunho que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre o mesmo eternamente. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, podem sentar, irmãos? Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Então, amém. Dou graças a Deus, amém, por esse privilégio, por essa graça que Deus nos dá, poder estarmos aqui outra vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e podemos falar das coisas celestiais, né? É muito bom a gente falar das bênçãos de Deus. E eu também queria dar uma repassadinha no que nós falamos domingo passado e também repassar o que nós falamos no domingo retrasado. Esse som está um pouco estranho, não tá? Eu acho que eu vou pegar outro microfone ali que... Eu alcanço outro microfone ali aqui. Tá, esse aí pode ser, não sei o que é desse lado. Acho que esse aqui está melhor. Amém. Acho que esse aqui está um pouco melhor, né? Amém. Então, amém, nós queremos repassar alguma coisa que nós falamos no domingo passado e depois dar continuação do que nós falamos no domingo retrasado, né? Bom, no domingo passado nós tivemos o culto de ceia aqui e o Espírito Santo trouxe uma mensagem para nós, até já dando continuação a um assunto que eu já tinha falado umas 3 ceias atrás, né? Vocês irmãos estão lembrados que nós falamos sobre como vencer os espíritos mórbidos, né? Quem é que acompanhou aqui as pregações lembram, né? Então nós falamos do primeiro em uma ceia, na primeira parte, depois na outra ceia nós demos a continuação, e domingo passado agora, amém, com a ajuda de Deus, nós falamos um pouquinho mais para encerrar o assunto, e eu creio que foi uma benção para todos nós. E às vezes nós estamos aqui no tabernáculo ouvindo a palavra, nós somos abençoados aqui, e às vezes também irmãos que estão na via da internet, né, também assistindo os cultos, e às vezes também são grandemente abençoados. E depois eu passo às vezes a semana recebendo ligações de alguns irmãos, né, comentando sobre a pregação, sobre o culto. E tem um irmão que eu tenho conversado com ele, eu creio que ele é de Minas Gerais, faz algum tempo que eu tenho conversado com ele, alguns assuntos, e uma resposta de Deus que ele estava procurando, que ele estava aguardando, uma certa resposta na sua caminhada. Ele disse que quando ele assistiu o culto no domingo passado, nosso culto que nós tivemos aqui, ele disse que era exatamente o que ele precisava ouvir quando o Espírito Santo, o título da mensagem foi esse, né? Como vencer a nossa natureza humana, foi o tema, né? Como vencer a natureza humana, que eu tenho para mim que é uma das tarefas mais difíceis, vencer a natureza humana, né? Por exemplo, assim, uma vez eu estava pregando aqui para os irmãos e lendo a mensagem humilha-te. O profeta disse que quando o homem e mulher, ele consegue se humilhar diante de Deus, ele se conquista-se a si mesmo. Eu disse para os irmãos naquela ocasião, amém, que é fácil a gente conquistar amigos, conquistar pessoas, conquistamos tantas coisas, e às vezes a coisa mais difícil que existe é nós nos conquistarmos a nós mesmos, né? Temos essa dificuldade de nos conquistar a nós mesmos. E eu sempre cito isso para os irmãos também, que quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e nós percebemos o que é realmente a natureza humana, a gente vê como é difícil a gente combater contra ela, né? E é difícil vencer a minha natureza humana.
É o Espírito Santo por meio da palavra, que nós falamos no culto passado. Então o Espírito Santo mostrou para nós ali que nós temos duas extremas desse assunto, né? O que é que estava na ceia aqui passado? Você não estava na ceia? Os irmãos lembram que eu falei que existe duas extremas. Uma extrema para que as pessoas possam vencer seria aquele pensamento assim: se faz-se uma lista, uma cartilha, né? E diz para as pessoas assim: olha, tu veio para Jesus, aí tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer, e colocamos uma lista de regras, amém, para as pessoas, o que a pessoa pode e o que ele não pode, né? Colocamos aquela lista de regras. E às vezes as pessoas servem a Jesus um longo tempo, obedecendo, mas obedecendo através de regras. Então se pergunta assim: tu parou de fumar? Tu parou de beber? Ah, sim, eu parei porque a minha igreja não permite que eu fuma e que eu beba. Isso é uma forma de caminhar através de regras, né? Eu não posso fazer mais isso agora porque agora eu sou crente. E às vezes a gente até vê expressão de pessoas, às vezes quando perde um pouquinho a paciência com alguém, e se no mundo era meio brabo, aí eles usam aquela expressão que diz assim: ah, se eu não fosse crente. Vocês já ouviram essa expressão assim, né? As pessoas às vezes dizem: ah, se eu não fosse crente. Outros dizem: ah, quase que deixei Jesus Cristo um pouquinho de lado ali. Então, a gente sabe que as pessoas, quando as pessoas têm esses pensamentos, ainda eles estão nessa extrema, né? Eles vieram para Jesus e foi colocado diante deles uma lista de regras do que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, e eles vão seguindo essas regras, não é assim? Bom, uma outra extrema que existe, que seria esta: as pessoas vêm para Jesus e alguém diz assim para aquela pessoa: olha, irmão, tu não te preocupa, tu fica tranquilo, que se Deus tiver que te libertar, Deus te liberta. Então tu fica tranquilo, que a hora que Deus quiser, Ele vai te libertar. Bom, então as pessoas às vezes ouvem isso e relaxam, né? Assim, tomam de uma forma relaxada e pensam assim: bom, então eu não preciso me preocupar porque Deus vai me trazer a libertação. Deus me liberta, então está tudo bem. E as pessoas também não fazem nenhum esforço, e às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos na igreja, e nunca conseguem se libertarem de hábitos mundanos. Não é verdade? Continuam sempre com os velhos hábitos mundanos, esperando, né, que a hora que Deus quiser, Deus vai libertar a eles. Então tem essa outra extrema. Então o que o Espírito Santo mostrou para nós no domingo passado? Que na verdade, amém, ambas as extremas estão erradas e ambas as extremas estão certas. O que seria o correto? O correto é quando a pessoa olha para dentro de si, como nós falamos aqui no culto, olha para dentro de si, percebe o que é a natureza humana, essa natureza caída. E como eu disse para os irmãos, quando a gente consegue olhar para dentro de nós, eu acredito que o verdadeiro cristão fica envergonhado do que é a natureza humana, ele não se agrada do que ele vê, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele conseguiu se enxergar o que ele era, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de pecado? E no capítulo 7 de Romanos, ele também fala que ele encontrava uma natureza nele, que era cruel, que militava contra o Espírito, que aquilo que ele queria fazer, ele acabava fazendo, porque o pecado do corpo, da carne, né, do qual nós somos formados, faz com que a carne se incline sempre para as coisas erradas, né? Então, quando a gente consegue ter esse discernimento, e nós viemos diante do altar de Deus, né? Quando eu falo diante do altar de Deus, eu não me refiro a um altar físico, né, irmãos? Tu tem que vir aqui na frente aqui do púlpito aqui. O teu altar pode ser
no teu quarto, na tua pia, lavando a louça, no teu trabalho, com a furadeira na mão, não é? Qualquer parte pode ser o teu altar. Quando tu consegue ir até o altar de Deus, e eu li para os irmãos no livro de Levítico, que quando o adorador ia levar um sacrifício para o Senhor, para que aquele sacrifício fosse oferecido, o primeiro ponto, ele tinha que levar aquele sacrifício por livre e espontânea vontade, tinha que ser voluntariamente. E aí eu digo para os irmãos, eu não quero ser um ministro, um pastor, ditadores de regras. Eu quero pregar a palavra e quero que a palavra faça operação no coração das pessoas e que as pessoas percebam, que as pessoas recebam por revelação que tudo que você faz para Deus, irmão, realmente tem que ser com um espírito voluntário. Amém. Não é verdade? Eu digo, vir no culto, participar da ceia, dar dízimo, dar oferta, enfim, o que for fazer na igreja, o que for fazer para Deus, tudo tem que ser feito com espírito voluntário. A pessoa tem que vir e pela sua própria vontade ele tem que vir trazer o sacrifício. Amém. Eu dei um testemunho aqui para os irmãos, deixa eu só repetir esse testemunho aqui, é importante isso, que eu, quando era criança, fui participar de um batismo, e eu me lembro que naquele batismo 2 moças foram se batizar, e aí uma estava disposta, ela queria se batizar, Deus havia tocado no seu coração, e ela não via a hora de chegar o dia do seu batismo para que ela pudesse batizar. A outra estava um pouco na dúvida se ela se batizaria ou não. E o irmão que ia batizar, que era o líder da mocidade naquela ocasião, ele percebeu que essa jovem não estava muito disposta a se batizar. E eu me lembro que eles colocaram ela dentro do ônibus quase que meio assim, empurrado. E me lembro que um disse para o outro, né? Fica na porta para fulana não descer. E eu me lembro que ela se batizou e dentro de uma semana ela já estava fora outra vez, né? Então ela não foi oferecer a Deus o seu sacrifício com espírito voluntário. Não foi ela que trouxe, alguém empurrou. Alguém disse, vai lá, leva um cordeiro, faz o sacrifício. Mas eu não quero, não estou com vontade. Não, mas vai, Deus vai se agradar. Vai lá, tu tem que levar, tu tem que fazer teu sacrifício, tu tem que fazer. Não é assim que funciona. Qualquer coisa que se faz para Deus, se faz com espírito voluntário. Não é verdade, irmãos? Eu creio que todos vocês que trabalham para o Senhor, os irmãos lá que ajudam no diaconato, o Jefferson que canta, não é verdade? Os irmãos que louvam a Deus, vocês que vêm no culto, participam, eu creio que vocês fazem isso porque vocês amam a Jesus. Não é verdade? Então, quando a pessoa vem com o espírito voluntário, o que ele fazia? Não era o sacerdote que matava o sacrifício. Quem matava o sacrifício era o próprio adorador que trazia o sacrifício. Então ele tinha que matar aquele sacrifício. E aí eu li para os irmãos na mensagem naquela ocasião, que esse sacrifício é quando nós viemos, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, que nós temos que fazer o quê? Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo perante o Senhor. Amém. Nós que temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício para o Senhor. Não é assim? Nós viemos, oferecemos nosso sacrifício, o profeta diz, nós temos que passar além da carne para poder oferecer esse sacrifício, porque se nós não conseguimos passar além da carne, oferecer o nosso corpo em sacrifício, o nosso corpo, a nossa carne, acaba nos vencendo. E tu pode ver que todas as dificuldades que tu tem, sempre é a carne que coloca a dificuldade, não é? Então, quando o profeta pregou a respeito da mulher do poço, o que ele disse? Que quando Jesus chegou, quantos aqui creem que aquela mulher era uma eleita? O profeta disse que ela era uma eleita, tinha a semente da eleição no coração. Mas vocês lembram que quando Jesus se assentou no poço e começou a conversar com ela, aí Jesus disse assim, mulher, dá-me de beber. E ela disse, Senhor, o poço é fundo, não tem corda, não tem como tirar. E o profeta diz, vê que sempre a carne coloca as dificuldades. E pode ver, irmãos, que as pessoas às vezes têm dificuldade de servir a Jesus, geralmente é
Porque a carne sempre está ali interferindo, está sempre se colocando entre você e Deus, as dificuldades, estou cansado, não posso, estou sem tempo. Não é assim que acontece? Sempre a carne coloca todas essas dificuldades. Quando nós viemos a Deus e você consegue vencer a força da carne, você começa a subjugar teu corpo. Como eu disse para os irmãos, que eu estava lendo uma mensagem, que o profeta disse que ele se levantou de madrugada para orar, e ele quase não conseguia sair da cama de tão cansado que ele estava. Mas ele fez um esforço que quase que colocou as pernas para fora com as mãos, porque ele sentia necessidade de orar, de buscar Deus. Eu não sei se isso acontece com vocês, quando alguém vem na tua mente, no teu coração, que alguém que precisa de oração, de intercessão, Deus coloca alguém que você precisa orar. Amém. E às vezes tu do nada, de madrugada, tu te acorda. É claro que tu tem uma escolha a fazer. Tu tá com sono, a cama tá boa, tá propícia a ficar dormindo. Claro que é difícil. Mas ele sabia que ele precisava orar. Então ele fala que ele tira uma perna primeiro, depois tirava a outra. Seja, o que ele estava fazendo? Subjugando sua carne, trazendo seu corpo, oferecendo o corpo em sacrifício vivo. Amém. Quando nós conseguimos trazer o nosso corpo em sacrifício vivo perante o Senhor, sermos sinceros, honestos com Deus. Senhor, eu sou assim mesmo, eu sou assim, e eu não consigo, Senhor, vencer. Amém? Quando nós fizemos isso, irmão, amém? Então Deus vem e faz essa parte que é uma extrema. Deus vem e traz a libertação. Deus liberta. Quando a pessoa vem até o altar, por livre e espontânea vontade, nada obrigado. Não se faz nada obrigado. As pessoas têm que vir por livre e espontânea vontade de querer. Senhor, eu estou nessa condição, reconheço a minha situação, reconheço a minha miséria, reconheço a minha natureza e preciso que o Senhor faça. Aleluia. Quando a pessoa chega no altar de Deus dessa forma, então Deus vem e traz a libertação. Os irmãos compreendem isso? Amém. E aí eu disse para os irmãos, só para encerrar essa parte aqui, antes de eu entrar no texto aqui, sobre a noiva de Jesus Cristo. Aí por um outro lado, irmão, o que acontece? Às vezes nós temos pouco disso que acontece na congregação, porque às vezes falta a outra parte, né? Então qual é a outra parte que falta? Por exemplo, assim, Jesus Cristo morreu, comprou-nos de volta para Deus com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Amém? Você crê assim? Então, há um grupo de pessoas que estão sentados aqui nesta noite, que uma vez já passaram o véu e já são sacerdotes do Senhor. Você crê assim? E você, como sacerdote do Senhor, está aqui para fazer oração, deprecação e intercessão por todos os santos. Amém? Aí o profeta disse assim: antigamente vinha uma pessoa para frente para receber a Jesus, e umas quantas outras pessoas que já eram salvas rodeavam aquela pessoa e oravam junto com aquela pessoa para que aquela pessoa encontrasse a Jesus. Aleluia. Aí ele disse: o tempo passou, hoje vem dezenas de pessoas para frente para aceitar Jesus e não vem ninguém para orar junto com aquela pessoa para que aquelas pessoas recebam a Jesus. Por quê, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo tem retornado para a igreja? Amém. Então, o Espírito Santo na igreja é o sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém? E você, como sacerdote de Deus, quando aquelas pessoas vêm ao redor daquele pecador, o que aquelas pessoas estão trazendo como sacerdote? Eles estão trazendo nas suas veias espiritual o sangue de Jesus Cristo, o sangue do sacrifício. O que o pecador podia fazer? Trazer a oferta, matar o seu sacrifício.
Mas quem pegava aquele sangue, espargia, colocava no altar, era o sacerdote que estava ali. Então os sacerdotes que rodeiam aquela pessoa, o pecador que está ali, é o que traz o sangue, que faz a intercessão, que faz a expiação daquele pecado. É você que através do Espírito Santo traz o fogo de Deus para queimar aquele sacrifício. E Deus poder respirar e receber aquele sacrifício como cheiro suave em suas narinas, e aquele pecador encontrar Deus. Por isso que hoje é tão difícil, irmão, acontecer conversões e libertações, porque às vezes as pessoas não sabem. Então o Espírito Santo traz esse tipo de mensagem assim, irmão, para trazer uma instrução de como tem que ser feito. Como que seria a pergunta, como poderia vencer? Uma mensagem que o profeta prega. Então o Espírito Santo, por meio da palavra, sempre nos ensina como nós podemos vencer. E aí está uma boa forma que o Espírito Santo tem nos mostrado de como nós vamos vencer. E só para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler só um parágrafo bem curtinho aqui da mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado, no parágrafo 434. O profeta diz assim, quer ver? Olha a responsabilidade da igreja de Jesus Cristo. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Então nós somos o sangue de Cristo pelo Espírito Santo. Amém? Por isso que nós fizemos oração, intercessão e deprecação por todos os santos, porque nós trouxemos em nossas veias espiritual o sangue de Cristo. Amém? Amém? A vida está no sangue. Isto é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza dentro de seu corpo, que reconhece somente o seu corpo, sua carne, sua palavra. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Então deixa eu dar agora uma repassada. Nós falamos no domingo retrasado. Bom, também eu vou falar isso também, que foi uma ligação que eu recebi de um irmão ali de Curitiba. Eu acho que é Curitiba, Paraná. Creio que é Curitiba. Eu creio que o irmão está assistindo, ele sempre nos assiste pela internet, o irmão Edson. O irmão Edson comentou comigo que ele tem assistido nossos cultos, pregação, e tem sido abençoado, e ele disse para mim que sempre teve um desejo no coração de ouvir a respeito de Apocalipse, a ordem dos eventos, a ordem dos capítulos, né? E aí durante as pregações ele tem nos acompanhado, e ele disse que tem se alegrado muito com os detalhes que Deus traz, né? E realmente a palavra, a mensagem, a Bíblia é rica em detalhes, né? E ele me fez essa pergunta para mim aqui. A pergunta que ele fez foi essa, né? Eu tinha pregado naquele domingo retrasado, Apocalipse capítulo 7, o verso 1, que eu estava falando a respeito do selamento dos 144 mil, tá? E aí, o título da mensagem está na internet, nós intitulamos assim, quando que os 144 mil são selados e quem é o anjo selador? Foi o título que nós demos lá na mensagem naquela ocasião. Interessante, irmãos, até estava conversando depois com o irmão Neville. Quando eu cheguei em casa, eu fui assistir o culto domingo. Geralmente quando eu saio daqui, eu custo a dormir, eu perco o sono. A gente passa o dia envolvido, meditando na palavra, e a inspiração de Deus acaba, de uma certa forma, ou tirando fome, ou tirando sono, e eu custo a dormir. Aí cheguei em casa, fui assistir a pregação ali de Curitiba, até pensei que no domingo tinha sido o pastor Raimundo que tinha pregado, e quem tinha trazido a pregação tinha sido o irmão Neville. Aí quando eu vi o título que o irmão Neville tinha pregado, era quase o mesmo título e quase o mesmo assunto. Por vias diferentes, né, parágrafos diferentes, mas ia para o mesmo assunto. A irmã Gera até concordou, certamente ela assistiu também, né, o irmão Darabas também. Aí liguei, conversei um pouquinho com ele, a gente se alegrou ali, saber que o Espírito Santo, né, que faz essas coisas, né, houve uma combinação, né, certamente foi Deus que moveu para que assim fosse. E o irmão Edson assistiu a pregação e perguntou para mim assim, tá, pastor, e o verso 9, que foi a segunda parte que eu li, quando é que acontece esse verso 9?
Então, eu só quero dar uma repassada aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui nos pontos que eu quero colocar. Primeiro assim, eu comentei com os irmãos, eu vou falar isso e os irmãos não vão mais esquecer. Eu falei para os irmãos o seguinte: eu sempre digo isso, que o ministério do profeta foi um ministério que Deus veio trazendo luz, mais luz, mais luz, mais luz, até que chegou o dia perfeito. Eu sempre cito isso para os irmãos. O profeta, ele citava essas coisas como se fosse um binóculo. Que o binóculo você às vezes olha de longe, talvez eu pegue um binóculo aqui de precisão e olho lá por um edinho. Mas se o meu binóculo não estiver bem ajustado, eu vou ver uns 3 edinhos sentados lá atrás. Aí talvez eu pense, tem 3 edinhos lá. Mas se eu for ajustando o binóculo, daqui a pouco ele vai se encaixando e aqueles 3 se tornam um. Então vai ficar centralizado, agora ele está no foco certo. Amém. E o profeta, ele foi olhando, enxergando a mensagem também dessa maneira, né? Ele foi enxergando de uma forma distante e daqui um pouquinho aquilo foi ficando mais claro, foi ficando mais claro, foi ficando mais claro, até que a imagem ficou exata para ele. Então, o assunto que eu falei para os irmãos foi assim: o profeta tinha um pensamento, e eu li aqui para os irmãos, eu não vou ler de novo porque não tem necessidade, eu li, citei os parágrafos. Qual é o pensamento que o irmão Branham tinha uns anos atrás? Ele pensava que chegaria o tempo em que o Espírito Santo encerraria o trabalho com a noiva gentia, que o último eleito seria batizado com o Espírito Santo, e logo o Evangelho iria para o povo judeu. E o povo judeu receberia o Evangelho, e logo o rapto se daria. E eu disse para os irmãos a mensagem aos 10 virgens, os 144 mil. E tem outras mensagens também que o profeta tinha esse pensamento. Bom, aí eu li para os irmãos aqui na mensagem, as 70 semanas de Daniel, que o profeta testifica desse pensamento que ele tinha. E o que ele testifica? Qual é o pensamento dele? Os irmãos distribuíram todo aqueles Novo Testamento para aqueles rabinos, para aqueles judeus. E aqueles judeus disseram assim, aqueles rabinos disseram para o irmão Argabright: irmão, se realmente Jesus é o Messias e ele está vivo, deixa nós vermos o sinal messiânico. Eu citei para os irmãos que o judeu sempre crê em sinais. Lembra que Paulo disse? Os gregos buscam sabedoria, toda aquela filosofia que os gregos tinham, né? E os judeus sempre buscam sinal. Por quê? Porque quando Deus dá o ponto de partida no plano com o povo judeu, foi através do sinal messiânico. Vocês lembram quando aconteceu a primeira vez? Foi quando Abraão está lá com a Sara, e o Senhor, então, de costa para a tenda, disse a promessa, Sara riu consigo. E ele disse: por que Sara riu? O profeta diz: ali estava o sinal do Messias, ele discernindo. Como Deus iniciou o trabalho com o judeu através do sinal messiânico, então o judeu ele crê no sinal do Messias. Então não adianta ir com sabedoria para ganhar um judeu, que ninguém ganha com sabedoria. Eu dei o testemunho para os irmãos que eu vi um debate de um pastor com um rabino, eu fiquei com pena do pastor. O pastor não teve nem saída. Aquele rabino destroçou com o pastor. Eles têm a lei, eles têm a adoração, eles têm a palavra. Aqueles rabinos passam quase que 12 horas do dia estudando, lendo, discutindo entre eles, e aquele monte de judeu, todo mundo falando junto, e eles se entendem, né? Então, com palavra não tinha como ganhar eles. E o irmão Branham sabia que não tinha como ganhar eles com palavra. Qual era o pensamento do irmão Branham? O pensamento do irmão Branham seria isso, porque a Bíblia diz que os judeus vão ser salvos todos num dia só. Por exemplo, aqui, o povo gentil: eu faço um culto hoje, domingo que vem eu faço outro, aí num domingo um aceita Jesus, no outro domingo outro aceita Jesus, outro aceita Jesus na quarta, outro, não é assim? Quando chegar para os judeus, que o sinal do Messias for manifestado para eles, a Bíblia diz que toda aquela nação, os eleitos, 144 mil, todos vão receber num culto só. Amém. Aleluia. E vocês sabem onde é que aconteceu alguma coisa semelhante, uma prévia? Eu vou citar para vocês, vocês sabem que isso é verdade. Onde aconteceu isso? E eu me lembro que o irmão Benipol, dando testemunho,
ele disse assim: olha, eu me lembro que o meu papai disse para mim, vai lá, Billy, e pega a pessoa que está na pior condição que tem no meio do povo. E ali estavam todos aqueles muçulmanos reunidos. E aí o Billy Paul foi lá e trouxe aquele homem que havia adorado o sol toda a sua vida, e os seus olhos já estavam brancos, já não tinha mais a parte preta, que ele queimou a sua vista de tanto que ele ficou adorando o sol. E aí quando trouxe aquele homem, colocou aquele homem na plataforma, e ele dizia assim: quando meu pai disse, alguém aqui, alguma religião aqui, tem condições de dar vista para esse homem outra vez? Ele disse: eu vi ali de novo o profeta Elias no Monte Carmelo fazendo desafio para os 400 profetas. Desafio. E lembra o que o profeta diz? São 3 desafios: desafio do Monte Sinai, desafio do Monte das Oliveiras e virá o desafio do Monte Sião. Lembra que ele fala dos 3 desafios, né? O primeiro desafio lá do Monte Carmelo, o desafio do Monte das Oliveiras, e se virá o desafio do Monte Sião. E o Billy Paul disse: eu vi outra vez ali o profeta Elias desafiando os profetas de Baal. Alguém aqui com a sua religião pode dar vista para esse homem? Irmão, o que aconteceu? Quando o profeta faz o desafio, ele disse: ó, então se Jesus Cristo der a visão para eles, vocês o aceitarão como seu salvador? 30 mil muçulmanos levantaram as suas mãos e disseram que dariam os seus corações para Jesus. Jesus curou aquele homem, aquele homem voltou a enxergar, e naquele dia, num dia só, 30 mil muçulmanos aceitaram Jesus. Irmão, vai ser assim. Quando o sinal messiânico for manifestado para eles, 144 mil darão as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo outra vez, receberão o Espírito Santo. Aleluia. É só o que estão aguardando. Bom, aí como o profeta pensava que ia ser antes do rapto, estava se preparando para ir, o Espírito Santo disse: não vai, te aparta a Palestina, não é tempo ainda, o pecado dos gentios ainda não se completou, graças a Deus, que não se completou naquele tempo. Se tivesse completado naquele tempo, nós não estaremos aqui hoje. Amém? Graças a Deus que a graça veio de lá até aqui e nos alcançou, né, irmãos? Amém. Hoje eu estive ali na casa da Alice, filha da irmã Angeiro, do irmão Manuel. Amém. Fazer uma visitinha para a sogra dela que estava ali, né? Amém. E no meio da conversação, das perguntas, né? Acabamos entrando em vários assuntos, né? Amém. Aí alguém me fez a pergunta, não me lembro quem fez a pergunta lá sobre as taças, né? Eu disse que a taça da ira de Deus, o que as pessoas pensam? Eu sei que tem algumas pessoas que pensam assim. Você vê o ímpio, às vezes, irmão, fazendo todo tipo de coisa, às vezes te perseguindo, todas as injustiças que eles fazem. Você olha assim até no mundo político, quanto eles são injustos com as pessoas, né? A população que sofra, que morra, que passa necessidade, nós estando bem, a conta. Claro que eu sei que as pessoas às vezes têm aquele pensamento, um se revolta e pensa assim: será que Deus não está vendo isso? E eu disse uma vez para os irmãos aqui: irmãos, a verdade é que Deus é longânimo, Deus tem uma longanimidade, e Deus dá tempo para todos se arrepender. Deus dá tempo, até para o incrédulo Deus dá tempo. Deus é justo. Por que Deus levou 430 anos para tirar o povo de Israel da terra do Egito? Porque aqueles amorreus que estavam na terra, o pecado deles não tinha se completado, e Deus não podia trazer juízo sobre eles sem que o pecado estivesse no limite. Então sempre Deus tem um limite. Amém. Não é assim? Deus tem aquele limite sempre. Quando chega no limite, é quando Deus então vem pedir conta. Então Deus vai enchendo o cálice, Quando chegou ali no limite, que encheu o cálice, é a hora que Deus, pronto, agora acabou. A última gota caiu, encheu o cálice, agora vamos acertar as coisas, não é assim que Deus faz? Bom, como ainda não havia acontecido isto com o povo gentil, então Deus disse para o profeta assim:
fique longe da Palestina, porque não é tempo ainda. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Bom, eu quero ler uns 2 parágrafos aqui para os irmãos. Quero mostrar para os irmãos também o profeta faz uma comparação. Na mensagem de conflito entre Deus e Satanás, o profeta, nós sempre falamos para os irmãos aqui, que Enoque é um tipo da noiva que sobe no arrebatamento. Vocês creem assim? Amém. Enoque sempre representa a noiva do arrebatamento. E geralmente o profeta sempre coloca Noé um tipo das virginéscias, né? Mas o profeta também coloca Noé também no tipo também dos 144 mil, ele também faz esse tipo também. E aí ele disse assim no parágrafo 111 da mensagem de conflito entre Deus e Satanás, ele diz assim: Enoque o profeta, Noé é um tipo dos judeus, um remanescente, servos de Deus. E Enoque, o grande profeta que profetizou da vinda do Senhor, foi transladado, raptado antes do dilúvio, porque ele representava a noiva que é raptado antes da primeira bomba cair, nós somos levados para casa. Amém. Noé foi levado adiante para preservar a semente na terra. Agora Deus enviou a sua palavra por seu profeta Noé. Quando Enoque começou a profetizar, então, logo antes do dilúvio chegar, o que aconteceu? Enoque subiu. E Noé foi adiante, vê? Enoque foi trasladado. O sinal de Noé era observar Enoque. Quando Enoque desapareceu, então Noé soube que o dilúvio estava à mão, porque ele estava mantendo seus olhos em Enoque. Então aqui nessa mensagem o profeta compara Noé com 144 mil, e só para ter mais uma testemunha aqui, provando a sua palavra de 64, no parágrafo 88 o profeta diz assim, agora a mesma coisa hoje, estamos no fim dos tempos. Agora, aquelas pessoas deveriam ter sabido, veja, agora você notou, Noé era um tipo dos judeus que passarão pela tribulação. Enoque foi um tipo da mensagem legítima, transladando a igreja, pois Enoque foi levado, então veio o dilúvio. Primeiro o profeta Enoque foi tirado do caminho, para que Noé pudesse prosseguir com a sua reticências, Deus pudesse prosseguir com Noé. Agora a igreja será levada para que Deus possa novamente tratar com os judeus, os remanescentes, os 144 mil. Então o que o profeta mostrou aqui para nós? O profeta mostra para nós, amém, que os judeus estão representados em Noé, que sai do velho mundo e entra para o novo mundo. Aí eu volto naquela velha questão que nós estamos sempre falando. Esta é a razão que nós cremos que os 144 mil não são mortos no período da tribulação. E o ponto? Quando disse assim, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Os irmãos sabem que a Bíblia está dizendo depois do período da tribulação, né? E até vou ler para os irmãos para não ficar aqui nas minhas palavras. O profeta está no 7º selo. E diz assim, leamos agora com bastante atenção agora. Quero que vocês leiam comigo se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui a pouco. O capítulo 7. Agora fica entre o 6º e o 7º selo. O que é o 6º selo? Alguém pode responder aí? Tribulação. O 6º selo é a tribulação. O 7º sempre é a vinda. Seja a primeira, a segunda, a terceira. 7º selo sempre traz Jesus. O que o profeta está mostrando? Que o capítulo 7 é um período que fica entre o período da grande tribulação e a terceira vinda de Cristo. Fica claro, irmãos? Não sei se fica claro para vocês como fica para mim. O profeta está dizendo aqui, deixa eu até dar a página aqui, no 7º selo. A página aqui é na página 498 e o parágrafo é o 127. O profeta deixa bem claro que esse versículo aqui, esse capítulo 7, que fala de duas coisas. Fala do selamento dos 144 mil
e fala da grande multidão que está vindo, que ninguém podia numerar. Ele disse, esse capítulo é um intervalo. Lembra que eu preguei sobre os intervalos, acontecimentos nos intervalos? Nesse intervalo entre o sexto selo, tribulação, a terceira vinda de Cristo, eis que vem com a nuvem, todo olho verá. Nesse período, nós temos o capítulo 7. E o capítulo 7 acontece essas duas coisas. Acontece o selamento dos 144 mil e acontece também essa grande multidão que venceu a tribulação. Então eu também não sei por que as pessoas tentam matar as virgens nécias no período de tribulação, se a Bíblia é muito clara, mostra que elas vencem a tribulação e elas vêm da tribulação. Vamos ler de novo. Vamos ler. É a Bíblia. Depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas, com palma nas suas mãos. Bom, tinha um tempo atrás que o profeta, citei aqui para os irmãos também no domingo retrasado, que o profeta pensava que esse grupo de pessoas aqui era noiva. Por que ele pensava que era noiva? Eu disse para os irmãos, ele pensava que era noiva porque o quilate, a qualidade da virginécia é tão boa quanto da noiva de Jesus Cristo. A virginécia não é joio, a virginécia não é casca, a virginécia é tão trigo quanto a noiva é trigo. A única diferença é que a noiva chega ao amadurecimento e as virginécias ficam verde. Uma chega ao final do estágio, recebe o Espírito Santo, e a outra fica na santificação, mas o quilate é o mesmo. Você compreende isso, irmãos? É claro que o grupo da noiva é um grupo especial. O grupo especial, um grupo pequeno, e eu testifiquei hoje lá na casa da filha do irmão Manuel, da irmãgeira, testifiquei para eles e disse assim, é um grupo pequeno, se dá o rapto, ninguém se apercebe, pelo fato de ser um grupo muito pequeno mesmo. E parentes que ficarem e não subiram no arrebatamento, e terem parentes que foram no arrebatamento, eu disse, eles vão pensar qualquer coisa que aconteceu, que foi sequestrado, que morreu, que alguém matou no caminho, como se some centenas de pessoas por dia. Se o máximo que as pessoas vão fazer vai ser na polícia fazer boletim de ocorrência. Quando aqueles que ficarem, que fazem parte do grupo das nécias, perceberem que está acontecendo eventos da tribulação, porque eles ouvem isso, e eles sabem que isso é verdade. Eu estou aqui pregando, e se tiver pessoas aqui que ficam para a tribulação, quando vê as coisas que temos pregado acontecendo, vão pensar, opa, o pastor dizia que isso ia acontecer na tribulação, mas é tribulação? E cadê o rapto? Aí o profeta disse que eles vão ouvir uma voz, que o rapto se deu, eles ficaram. Por um detalhe simples, irmão. Por isso que eu disse que não é tempo, irmão, eu falei no culto ontem lá em Rio Pardo, não é tempo de parar no caminho, tempo de desanimar, tempo de desacorçoar. Aleluia! Glória a Deus! É tempo de estar na presença do Filho, na presença do Sol amadurecendo. Aleluia! Tu pensa que todo esse desacorçoamento que vem, todos esses contra, como eu tenho pregado, contra-ataque, todo esse contra-ataque é o diabo querendo que tu não esteja na presença do Sol para que tu não amadureça. Verdade. Glória a Deus. E aí eu volto aqui ao início da pregação, que até fecha uma com a outra, é te subjugar a ti mesmo, subjugar a tua carne e saber que tu precisa estar na presença do Filho, na presença do Sol, na presença de Jesus. Tu precisa ser amadurecido, o rapto está aí. Não é assim, irmão? Aleluia. Então quando o profeta olhava para esse grupo era tão especial, que ele pregou e disse, esse aqui é a noiva de Cristo, vê, serve noite e dia, porque a esposa serve o esposo. O profeta tinha esse pensamento, que essa aqui era
a noiva, né, raptada. Quando chegou aqui no 7º selo, aí o profeta traz a revelação. Deixa eu só vou pular um pouquinho aqui para não ler toda a escritura. O profeta diz assim: leia agora e ouça com bastante atenção agora. Agora eu quero que você leia comigo, se puder, porque vou me referir novamente a isso daqui um pouco, capítulo 7. Agora, isso fica entre o 6º e o 7º selo, entre o período da tribulação e a terceira vinda. Depois dessas coisas, depois destes selos, o 6º selo foi desatado. Esse é o período da tribulação. Todos entendem isso agora? A congregação diz amém. O 6º selo foi desatado e a tribulação teve início. Depois disto o quê? O profeta está mostrando que foi depois do período da tribulação. Aí o profeta lê aqui toda a escritura que eu li, eu só vou ler aqui o finalzinho para entrar no assunto. Aí diz assim: por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quando o profeta lia essa escritura, ele dizia assim, que era a noiva, porque a esposa sempre serve ao seu esposo. Lembra que tinha esse pensamento, né? Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com suas penas. Nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, e nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. E o profeta disse: agora nós abrimos, chegamos ao selo. Você notou? Eles eram. Primeiro começamos agora com Israel. Então vemos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Veja, surgindo aqui, como aqui um grande número de coração realmente sinceros, que vem da grande tribulação. Não a igreja, ela se foi a noiva, e ali está a igreja, o grupo que veio purificado. Então onde é que eles vieram? Eles vêm do período da tribulação, eles passam, o que a Bíblia está dizendo. Bom, só voltar aqui num capítulo aqui. Vocês estão felizes, irmãos? O profeta, quando nos ensinou a respeito de alguns assuntos, ele estava falando para nós a respeito dos 3 ais. Ele diz que os 3 ais é a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial. Quem é que já leu isso? Já ouviu isso, né? O profeta disse: eu vou ler um parágrafo aqui rapidinho, só para fechar com outro. Ele diz: olha, a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, agora estamos prontos para a terceira guerra mundial, fermentando em toda parte. O que é isso? Israel está em sua pátria, esperando pelo seu Messias. A igreja gentia, a era pentecostal, luterano, Wesley, agora a era pentecostal tem se esfriado e vomitado Jesus para fora. E ele está vomitando. O profeta disse assim: houve 3 ais que surgiram. O primeiro aconteceu na primeira guerra, o segundo na segunda guerra. Você vê o que estamos entrando? Agora, muito bem, estamos no fim da estrada. Então o profeta, ele mostra para nós, amém, que os 3 ais de Apocalipse são as 3 guerras mundiais. Então olha aqui, irmãos, deixa eu ler aqui para os irmãos. Para quem pensa, para quem tem esse pensamento, que o capítulo 7 acontece no período da tribulação, deixa eu só ler aqui para os irmãos. Capítulo 11 de Apocalipse. Eu vou ler todo o capítulo aqui, não tem problema. Diz assim: foi-me dado uma cana, vou ler no versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Bom, vocês lembram que eu falei para os irmãos que 1260 dias dá exatamente 3 anos e meios, contando meses de 30 dias. O calendário judeu não tinha 31 e não tinha mês de 28. Era 12 meses de 30 dias. Então, se você somar, você vai ter 3 anos e meio exato.
1260 dias. Bom, vocês estão me acompanhando? Amém. Então, quanto tempo Deus dá para as duas testemunhas para que eles profetizam? Qual é o tempo de profecia deles? 3 anos e meio, ou 42 meses, como também diz a Bíblia, né? 1200, esse é o tempo. Vocês vão ter 1260 dias para que vocês possam profetizar. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés e Elias vão ter um tempo de pregação. Eles vão ter uma quantidade de mensagens em 3 anos e meio. Eles vão pregar 1260 mensagens, né? O profeta pregou para nós 1160 mensagens para nós, né? E os judeus vão ter 1260 mensagens, né? Cada noite vai ser uma mensagem diferente. Vocês estão felizes, irmãos? Aleluia. Vão ver as pregações. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, tantas quantas vezes quiserem. Isso aqui é Moisés e Elias produzindo no período da tribulação. E quando acabarem o seu testemunho, então tem o tempo que eles têm o testemunho. Quando acaba esse tempo, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, quando chega no final dos 3 anos e meio, dos 1260 dias, então a besta vem contra eles e mata eles. Bom, quanto tempo eles tinham para profetizar? 1260 dias. Qual é o período da tribulação? 3 anos e meio. Então, se acabou a profecia, não acabou o período da tribulação? Quando a besta vem fazer frente a eles, não está encerrando o período da tribulação? Amém? Então aqui está encerrando. Vamos lá. Vamos por parte. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Vocês sabem, né? Que hoje Tel Aviv, lá no Israel, é uma das cidades com a quantidade de pessoas que tem com o maior número de homossexualismo. Então, quando chegar esse tempo aqui, que Moisés e Elias são mortos na praça, a velha cidade de Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado, também é chamada de Sodoma e Egito. O velho mundo, e com toda essa corrupção que existe no mundo. Os irmãos compreendem isso, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro, como é o costume deles lá. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presente uns para os outros, enquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então começam a mandar presente, porque agora parece que o mundo entrou num período de paz. O que a Bíblia diz? Quando disser a paz e segurança, vem a repentina destruição. Parece aqui que o anticristo conseguiu o que ele queria, um reinado de paz. Bom, acabamos com aqueles que estavam nos atormentando, agora podemos reinar em paz. Então o que eles começam a fazer? A se presentear e mandar presente uns para os outros. Assim como os 2 papas, quando se encontraram, né? O Papa Católico e o patriarca ortodoxo se encontraram em Cuba. Primeira coisa que eles fizeram, se presentearam, sinal de paz. Não é assim que acontece? Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aí diz assim, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que ele dizia: sube para cá. O terceiro rapto do Novo Testamento. E subiram ao céu,
em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Passando-se o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro ai. Aqui tem outro detalhe bem importante. A Bíblia está mostrando que o terceiro ai não acontece no período da tribulação, está bem claro. Encerra a tribulação, encerra-se o segundo ai. Aí que está dizendo, cedo veio o terceiro ai. Em que período? Agora no período que está por vir, entre a tribulação e a vinda, a terceira vinda para o milênio. Nesse período acontece o terceiro ai, o Armagedon. Bom, eu sei que a hora está passando, mas eu tenho que colocar essas coisas bem claras, irmãos. É a palavra, bem, a palavra tem que estar colocada no lugar certo. Fora de lugar ela não faz efeito. Vamos lá, vamos colocar a palavra no lugar. Amém. Eu não vou ler que eu poderia procurar aqui no sexto selo, mas eu vou citar, e tem irmãos que sabem que isso é verdade, posso ler em outra ocasião. O profeta nos ensinou que o período da tribulação é a limpeza do santuário. Quem é que já leu isso? Amém. Já leram isso, né? É quando o santuário está sendo limpo. Como que se limpava o santuário no Velho Testamento? Tirava-se todo o sangue que tinha no propiciatório. O que diz a Escritura? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se não tem sangue, irmão, não tem perdão de pecado. Quando chegava no período que o santuário estava sendo limpo, era o período que as pessoas tinham que cuidar para não errar. Sabe que período era esse? Era aquele período que se diz assim, ó, o que está limpo, limpe-se mais ainda. Não vai te sujar porque não tem como se limpar. E o que está sujo pode se sujar porque não tem sangue que santifique. É isso que acontece. O que nós temos no período de tribulação? Limpeza do santuário. O que é limpeza do santuário? Se tira tudo, não tem sangue, só tem fogo e fumaça. Tá certo isso? Os irmãos que leram na mensagem, pode confirmar isso, quem leu na mensagem? Isso o profeta disse. Bom, corretíssimo. Vem cá, irmãos. Se não há sangue no altar, pode ter salvação no período da tribulação? Pode me responder, seja sincero no que vocês pensam. Pode haver salvação? Não pode. Os que estão salvos, os que entraram salvos. Naquele período não tem mais quem é que quer aceitar Jesus. Aí eu vim correndo, irmão, agora tu vai aceitar Jesus para fazer parte das nossas messes aqui. Não existe isso. É quem entrou salvo. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. O que está sujo pode ficar imundo. Não tem mais o que possa fazer. Tá, não tem salvação. Estão de acordo comigo? Bom, tem selamento do Espírito Santo no período da tribulação? Não tem, irmãos. Eu acabei de ler para os irmãos, foi a primeira mensagem que eu li, que o Espírito Santo é o sangue. Tá? Até trouxe a mensagem final e ia ler uns parágrafos, mas a senhora passou. Tá claro, são vários parágrafos que você lê, o profeta diz: o Espírito Santo, o sangue é o Espírito Santo, o sangue é o Espírito Santo, o sangue é o Espírito Santo. E se não tem o sangue? O Espírito Santo não está na terra. Como é que os judeus vão ser selados com o Espírito Santo que não está na terra, irmão Darabas? Irmãos, como não tem como as pessoas afirmar uma tese que os judeus vão ser selados no período da tribulação. Tiraria toda a coesão das Escrituras. O sangue foi tirado, o Espírito Santo é tirado da terra. O Espírito de graça saiu. O máximo que os judeus têm são pregação das duas testemunhas, dizendo para eles: não aceite, não receba a marca da besta, esse não é o Cristo, esse é o anticristo, esse é o falso, esse não é o verdadeiro. É o que eles vão ouvir. Aí o profeta diz: a igreja aparece do capítulo 1 até o capítulo 3. Ela sobe e não aparece de novo até o capítulo 19. Bom, o que tira? Irmãos, pensem, vamos lá. Entre aqui na minha linha de pensamento, entre no espírito da pregação e pensem comigo. O que tira a noiva da terra?
O Espírito Santo. Não fiquem tímidos em responder, podem responder. Não tem problema se errar. O que tira a noiva da terra é o Espírito Santo. Amém. Quando o Espírito Santo sai da terra, o que acontece com o Espírito Santo? Hã? Não ouvi. O que acontece com o Espírito Santo quando ele tira a noiva da terra? O profeta disse no primeiro selo: ele se encarna naquele homem, Jesus Cristo. É assim ou não é? E o espírito de Satanás desce e se encarna-se no seu homem aqui na terra. São duas encarnações. Enquanto o Espírito Santo está se encarnando naquele homem Jesus, o espírito de Satanás se encarnando no seu homem aqui na terra. Certo isso? O profeta disse isso? Bom, quando a noiva regressar, o Espírito Santo não regressa com ela de novo? Amém. E quando é que ela regressa, irmão? Ela regressa depois do período da tribulação. Então o Espírito Santo só pode voltar para a terra de novo depois que o santuário foi limpo, passou-se a tribulação. O Espírito Santo retorna. Por isso que os judeus não podem ser selados no período da tribulação. Amém. Por isso o capítulo 7 é depois dessas coisas. Claro, irmão. Amém? Amém. Não fica claro para vocês? Para mim fica muito claro, né? Então aqui está bem claro. Passa-se o segundo ai, encerra-se o período da tribulação, e quando encerra o período da tribulação, encerra-se o primeiro ai. Aí vem a advertência: olha, passou o segundo ai, tudo isso que vocês passaram era só o segundo ai. Eis que cedo vem o terceiro ai. Então, o que acontece? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o terceiro ai está pronto para acontecer, aí vem o capítulo 7. Olha só, irmãos, como é perfeito isso aqui. Isso aqui é perfeito. O capítulo 6, versículo 12 até o 17 é a tribulação, é o mesmo capítulo 11. Então, quando acaba o segundo ai, acabou o segundo ai com o período de tribulação, agora vem a notícia, agora cedo vem o terceiro. Quando o terceiro está pronto para vir, alguma coisa acontece. O que acontece? Isso aqui: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então, eles estão aqui prontos para fazer a guerra. Eles estão prontos agora para o terceiro ai, para o grande Armagedon. Estão prontos. Quando eles estão prontos para fazer isto, porque já passou o segundo no período da tribulação, estão prontos para vir com o terceiro, aí diz assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique, espere um pouco, não está no tempo ainda. 144.000 tem que ser selado primeiro. Os judeus são selados entre o segundo ai e o terceiro ai. No momento em que todos aqueles 144.000 são selados, quando eles verem o sinal do Messias. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. E num só dia, toda a nação vai ser salva. Amém. Com uma pregação só. Eles tiveram 1.260 pregações para tirar eles da tradição judaica. Amém. E vão ter apenas uma pregação para trazer o Espírito Santo para eles. Amém. Glória a Deus. Quando isso acontece, irmão, eles são selados com o Espírito Santo. Então, pronto, agora sim, pode soltar os ventos, pode vir o terceiro ai. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Eu gosto disso, que pena que o nosso tempo terminou. Eu tinha outras coisinhas aqui para falar, mas vamos lá, vamos deixar para domingo que vem, né? Vamos nos colocar de pé aqui, irmãos. Pedir oração? Amém. Amém. Eu esqueci de apresentar, tá, o Alan e a Fabiola nos visitando essa noite. Amém.
Mas como já vieram outras vezes, são da casa, né? Amém? Vocês possam sentir à vontade? Amém. E oração aqui pela Kiara, né? A bebezinha da Fabiola. Vamos orar também pela família do nosso irmão José Caetano, ali de Rio Pardo. Nosso irmão está precisando ali de cura, né? Eu creio que Deus é tão bom conosco, né? A outra vez nós fomos no culto lá em Rio Pardo, e nós chegamos lá, foi eu, o irmão Manuel, o irmão Gildo, o irmão Lauro, o irmão Marino, né? E nós chegamos lá, o irmão Caetano estava bem ruim, e assim, nem conseguiu nos atender, né? Gemendo, deitado. Graças a Deus, por meio da oração da fé, a intercessão, né? Nós oramos por ele, intercedemos por ele ali, naquela ocasião. Onde quando nós chegamos lá, o irmão Caetano estava de pé, já consertando a cerca, né? Nos recebeu em pé, sentado, conversando. Deus é bom, né? Amém. Deus é maravilhoso, né? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, amém. Coisa boa, Senhor, poder falar a respeito da Tua Palavra. Amém. Coisa boa, Senhor, saber que o Teu Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Para trazer-nos a revelação, amém, dos Teus mistérios, dos Teus segredos. Amém. Colocar a palavra, Senhor, em ordem, no lugar certo. Eu sei que a Tua Palavra no lugar correto, colocada corretamente, é o que traz, meu Deus, essa grande fé de arrebatamento para os Teus filhos. Eu tenho aqui diante de mim, Senhor, uma Bíblia, meio escrita de papel. E nessa Bíblia está escrito, meu Deus, que é para nós nos arrependermos, sermos batizados em Teu nome. E quando nós aqui decidimos sermos batizados no Teu nome, o que era aqui do papel tornou-se vivo em nós. Quando as Tuas filhas aqui, Senhor, sentadas nesse tabernáculo, elas leram nessa Bíblia de papel, amém, que elas não deviam cortar mais os seus cabelos, e elas pararam de cortar os seus cabelos. Amém. Coríntios capítulo 11, saiu do papel, tornou-se real na vida delas. Amém. Quando nós deixamos o mundo, a mentira, o engano, a vaidade, a porfia, a dissolução, o que era aqui do papel, Senhor, tornou-se vivo em nós. E a cada vez que o Senhor vai nos ensinando a Sua Palavra, e nós vamos tomando a Sua Palavra e aplicando ela em nossa vida, esta Bíblia vai tornando-se viva em nós, até o dia, o ponto que nós seremos completamente palavras vivas. Um dia desse, essa igreja será completamente, 2 Coríntios capítulo 3, vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens. O mundo pode não querer ler esta Bíblia que está aqui na minha frente, mas o mundo vai ter que ler esta Bíblia que está sentada nesse banco, porque a vida deles testificará da Tua Palavra, e o mundo vai saber que há um povo na terra que está sendo preparado para o arrebatamento. Um povo pequeno, humilde, mas um povo especial que Deus tem comprado com seu sangue. Glória a Deus, aleluia. Ajuda, meu Deus, que a Tua igreja receba a Tua Palavra. Ajuda que eles captem a Tua Palavra, captem o tempo, saibam, amém, o que Deus está trazendo para eles. É o que é necessário para aprontar as suas vidas, amém, para esse grande arrebatamento. Fica conosco nessa noite, Senhor. Conduz os Teus filhos de volta para os seus lares, guardar debaixo do Teu sangue, livrando eles de todo perigo e todo mal, de toda astuta cilada do diabo. Cobre os Teus filhos com Teu sangue. Esta é minha oração e meu agradecimento, precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Estamos despedidos, irmãos, pode ser na ordem. Leva tu com